Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma pesquisa nacional aponta que o Rio Grande do Sul está entre os estados com maior incidência de tráfico de drogas perto de escolas públicas. Para abordar o tema e falar principalmente sobre adolescentes traficantes que são flagrados no dia a dia, convidamos o promotor de justiça Alexandre Loureiro, que atua perante o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente, CIACA, em Porto Alegre. Doutor Alexandre, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Agradeço o convite e o prestígio de confiar a mim essa tarefa de falar sobre esse tema e agradeço então. Doutor Alexandre, esse levantamento tem como base questionários socioeconômicos feito pela Prova Brasil, aplicada pelo INEP. E 43% dos diretores dessas escolas públicas dizem que há tráfico nas proximidades. O que o senhor acha disso? Eu acho que é muito difícil a gente retirar uma cientificidade desse dado. Eu acredito até que seja maior o número. É possível que muitos diretores que temem até mesmo o tráfico de drogas na comunidade onde está situada essa escola acabam respondendo que não tem influência do tráfico e tem. Aqui em Porto Alegre eu vejo até em regiões que poderiam ser consideradas rurais, por exemplo, Lami, Belém Novo, Chapéu do Sol, Ponta Grossa, que é o extremo sul da cidade. As escolas são afetadas sim pelo tráfico de drogas, o que é um fenômeno antigo quando nós éramos crianças, adolescentes, nossos pais já diziam cuidado com não aceite bala de estranhos, já havia essa ideia, porque é justamente lá que tem o mercado consumidor, é um evento jovem diário, que é onde os jovens se reúnem diariamente e o jovem é justamente esse consumidor mais facilmente iludido e que mais curioso também, e que pode consumir a droga, né? Além disso, tem toda uma atmosfera de hoje, no nosso país, de uma cultura que idolatra, se não pelo menos reconhece no traficante um vencedor, um cara que tem dinheiro, um cara que tem arma e é poderoso. E muitos jovens querem imitar isso, né? Até ali o linguajar do jovem muitas vezes se aproxima do linguajar de presidiários. E não estou falando de jovens de comunidade carente, estou falando de jovens em geral, nossos filhos, qualquer tipo de classe social. Já está afetada, infelizmente, por esse fenômeno. O tráfico de drogas já cria até pela sua permanência, já há muitos anos, como um problema criminal e que afeta a sociedade de forma muito importante, já tem até aspectos culturais, por assim dizer. Existe um padrão até arquitetônico das nossas casas hoje, que é justamente o muro alto, o condomínio fechado, a cerca de segurança, a cerca eletrônica, a câmera de vigilância. Então, afeta toda a sociedade e a escola, uma comunidade carente, obviamente. Claro. Agora, a polícia tem feito operações que culminam em prisões de traficantes, mas mesmo assim, isso não só em Porto Alegre, em todas as cidades do país, o tráfico de drogas continua sendo um desafio para as autoridades, principalmente quando cercam as escolas. Sim, a Brigada Militar diariamente prende traficantes, adolescentes, no caso da nossa atuação ali. E não somente no entorno das escolas, os pontos são por demais conhecidos, por incrível que pareça. E ali os traficantes diariamente se encontram e as batidas e as patrulhas rotineiras da Brigada Militar terminam por encontrar esses traficantes. Às vezes a gente tem também, alguém diz assim, sim, mas seria necessário prender o grande traficante e esse traficante que é também uma vítima. Não é essa a verdade. Os grandes traficantes estão inclusive presos, eles comandam de dentro das prisões. Os pontos continuam operando e sabe que o traficante, aquele que é identificado como o maior responsável, está preso. Em Porto Alegre existe também esse fenômeno e então é fundamental que se retire da rua, que se dê mínimo prejuízo a quem tem tanto tamanho benefício com essa atividade
É uma atividade que, a partir de uma matéria-prima muito barata, tratada sem nenhum controle sanitário, sem nenhum pagamento de imposto, ela chega à comunidade com ganho absoluto para o traficante e para também aquele rapaz que está ali se beneficiando. Esse rapaz, em geral, não está estudando, não vê nenhuma vantagem em estudar e trabalhar, por exemplo, como, vamos imaginar a colocação mais baixa que ele poderia ter, um servente de obras, ganharia R$100 por dia, ele ganha 2, 3 vezes mais posando de bandido numa esquina, impressionando as adolescentes e jovens que ali passam e protegido pelo traficante da comunidade ainda. Ele acha que aquele benefício que ele ganha ali é maior que o risco, mesmo da prisão. Claro. Agora é impressionante que a cada dia que passa cresce o número de adolescentes flagrados traficando em qualquer rua de Porto Alegre, em qualquer cidade. Falando em Porto Alegre, o senhor atua no SIACA. O senhor tem uma estatística para comprovar isso? Nós temos números aqui, Marco, e são números que são interessantes. Eu trouxe aqui um comparativo que diz respeito aos ingressos de adolescentes pela prática de ato infracional. De 2008 a 2012, são 5 anos para a gente comparar. O que aconteceu nos últimos 5 anos? E é especialmente importante porque o homicídio, em 2008, tinha 84 homicídios praticados, apurados, como de responsabilidade de adolescentes cometendo, a maioria vitimando adolescentes, é isso que se diga também. Que, em geral, a vítima do adolescente é outro adolescente, é também um jovem, e a maioria desses homicídios são cometidos no ambiente de tráfico de drogas, pela rivalidade, porque é um comércio que se estabelece de forma violenta, matando o adversário, com dominação territorial de uma comunidade. Então, o homicídio em 2008 era 84, em 2012, 83. Nós podemos falar em permanência desse número. Estabilidade altíssima. Não há que se dizer que não cresceu. Um número tão alto desse, né, se manteve alto, tão somente. O que chama atenção é que em 2008 nós tivemos 850 processos de ato infracional contra adolescente por roubo. Em 2012, esse número cai para 394. Isso é uma redução de mais de 50%. Em contrapartida, o tráfico correspondia a 242 dos processos. Ou seja, 850 roubos contra 242 tráficos de drogas. Em 2012, nós temos 654 processos por tráfico de droga. Ou seja, triplicou esse número, enquanto diminuiu pela metade o de roubo. Hoje, para cada um adolescente preso por roubo, tem 2 por tráfico. Veja que houve um desequilíbrio, e me parece que é um desequilíbrio, a questão é econômica. Está valendo mais a pena, sobre o aspecto do ganho financeiro, traficar do que roubar. Dentre essas crianças e adolescentes que são apreendidos pela polícia, a maioria delas são aquelas que são usadas como aviãozinho, ou seja, são utilizados pelos traficantes para enviar a droga, ou esses adolescentes agem por si mesmos? É bom que se faça uma diferenciação. Crianças não têm notícia de apreensão. Mesmo nessas apreensões que envolvem adolescentes, acho até pela imaturidade da criança, menos de 12 anos, não tem... tem que ter um mínimo, aquele jovenzinho que antes era o engraxate, que antes ajudava o pai no comércio, que já começava a se vincular de alguma forma, por necessidade até, a essa sociedade produtiva. Ele está se vinculando a essa engrenagem produtiva pelo tráfico de drogas, infelizmente, que é uma atividade econômica, talvez em algumas comunidades a mais rentável, a mais importante. E qual é o rito empregado quando um adolescente chega lá no SIACA?
O adolescente apreendido em flagrante, ele é apresentado à autoridade policial, delegado de polícia, pela Brigada Militar, é lavrado um auto de apreensão em flagrante, imediatamente é comunicado ao Ministério Público, existe uma cela dentro do SIACA com o monitor da fase, que já conduz o adolescente à presença do promotor preso, se assim entendido, e vamos falar em apreensão, tráfico de drogas, roubo, homicídio, atos infracionais com violência contra a pessoa, ato infracional de importante violência, não seria só uma briga entre adolescentes numa escola, então apresentado ao promotor de justiça. E isso nós estamos falando imediatamente mesmo, assim que se tem a notícia, em questão de minutos, 10 minutos, tem sempre, nós trabalhamos em 3 promotores, por exemplo, nessa etapa no SIACA, e um estará na audiência em juízo, naqueles processos que já passaram pelo Ministério Público e ao longo do dia estão em juízo, na audiência de apresentação em juízo, e outros estão fazendo audiência de apresentação, outros 2 fazendo a audiência de apresentação no Ministério Público e elaborando a representação com o pedido de internação provisória, se entender também que aquele ato infracional justifica que se mantenha internado provisoriamente o adolescente. Nós temos como entendimento que o tráfico de drogas, sim, é um ato infracional que exige e mesmo torna imperiosa que se decrete a internação provisória do adolescente, justamente para que ele experimente esse prejuízo, tamanho benefício que ele, a devolução imediata do adolescente para a comunidade só vai aumentar na comunidade a sensação de impunidade, que já é dominada, o ambiente público, a calçada, o passeio público já é dominado pelo tráfico, o retorno imediato desse adolescente para a comunidade vai reforçar essa ideia, e para o próprio adolescente que está ganhando, está protegido pelo traficante, que ele veja justamente a consequência. E questão de justiça também, ele está lucrando em cima da morte, em cima da doença, do extremo malefício que a droga causa àqueles que a consomem. Então, é oferecida a representação e também nesse questão de minutos, né, conforme a pauta esteja sendo do judiciário, que também fica no mesmo prédio, o projeto Justiça Instantânea tem um juiz no mesmo prédio, já é interrogado o adolescente judicialmente na audiência de apresentação e já é decidido se permanecerá internado provisoriamente por 45 dias ao longo da instrução, que ao final decidirá se ele receberá uma medida de internação que manterá ele preso pelo período de 6 meses inicialmente e com possibilidade de renovação desse período. Em geral, no caso de tráfico de drogas, não mais de 6 meses. Claro, o senhor falou em representação. São oferecidas muitas representações contra esses menores de idade? Sim, esses números que eu também trouxe aqui. No ano de 2008, foram oferecidas 5.133 representações no universo que 242 áreas de tráfico, 850 de roubo, 84 de homicídio, 17 de latrocínio. Nos outros anos segue essa tendência de queda do roubo e aumento do tráfico, resultando em 2012 em 4.396 representações, sendo 654 por tráfico, 394 por roubo, 83 por homicídio, 10 por latrocínio. E esse é um número interessante também, se me permite. Nós tivemos em 2008 17 latrocínios, que é o assaltante que mata a sua vítima. Em geral, um dono de mini mercado, alguém que reage a um assalto. Tem quadrilhas de jovens, adolescentes e com 19, 18, 20 anos de idade, que tem, inclusive não existe essa hierarquia que se imagina do adulto sobre o jovem, são amigos, um tem 17, outro tem 18, 19 anos e atuam junto, que são extremamente, infelizmente, violentos pela impulsividade que caracteriza o agir do jovem, né? E matam a vítima no assalto. Então, 17 em 2008 e em 2012, 10. É um número elevado, naturalmente, né, que se lamenta, mas que se reduz. Então, são 4.396 representações no ano passado. E importante que se diga que o que é a representação? É uma denúncia, é a formalização de uma acusação, onde são descritas ali as circunstâncias daquele crime, no caso da denúncia, e ato infracional, no caso de adolescente.
como se fosse uma notícia jornalística, com tempo, hora, local, modo de agir e vítimas e demais circunstâncias, e se faz ali um pedido que seja decretada então a internação provisória ou que seja que aquele adolescente, conforme a gravidade não autorize isso, um caso de furto, por exemplo, em loja, sem antecedente, né? Em geral, numa primeira, segunda passagem, vai ser mantida a liberdade dele enquanto se responde. Lesão corporal e outros atos infracionais menos graves, que corresponde até a um número também que não é... São cerca de 3 mil expedientes nesse sentido, né? Claro. Não é o grave que é a regra, o não grave também tem um movimento tão importante quanto. Doutor Alexandre, o fato de muitos adolescentes serem apanhados traficando, significa que eles acreditam que é difícil a punição deles? Olha, sobre esse tema punição, o ano passado houve a edição de uma súmula, então a súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça, que tem sido utilizada por alguns operadores de direito, naturalmente defensores públicos que defendem o infrator e alguns juízes e até mesmo promotores de justiça entendem que essa súmula veio a inviabilizar a internação do adolescente pela primeira passagem por tráfico de drogas e exige até mesmo 2 condenações, o que me parece, respeitando obviamente o entendimento contrário, não está aqui se querendo ter a primazia desse entendimento e tal, mas a redação dessa súmula diz o seguinte: o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, que é até uma expressão que eu estranhei, o ato infracional de tráfico de drogas, em verdade, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medidas socioeducativas de internação do adolescente. Isso se quer evitar, e não é o caso do Rio Grande do Sul, que tem um sistema, tem o SIACA, que é justamente esse projeto, e é não só um projeto, como essa operação, que já tem muitos anos, mais de uma década aqui no Estado, que diariamente avalia e já diariamente leva a termo todas as apreensões em flagrante adolescente, já dando uma solução diária a esse. Se quer evitar em algumas regiões ainda do nosso país, e porque o Superior Tribunal de Justiça é um órgão judicial federal, que atinge todo o território nacional, que simplesmente pelo tipo penal o adolescente seja colocado numa prisão, num recolhimento e segregação de sua liberdade, sem que se avalie a circunstância do caso. É possível que, num primeiro momento, se um adolescente sem passagem, e isso até não é incomum, por exemplo, com crack, maconha, que ele é usuário e faz também do pequeno comércio a forma de conseguir dinheiro, mas para conseguir atender a seu vício. Não é que não deva ser punido, mas numa primeira passagem ainda se oportuniza que se faça um tratamento, que se faça alguma solução diversa. E embora que algumas outras primeiras passagens já podem, a meu ver, autorizar a internação. Eu trago aqui, recentemente, teve um caso de adolescentes que vinham do Paraguai com 2 automóveis Gol, foram flagrados aqui na entrada de Porto Alegre, cada um com meia tonelada de cocaína. É óbvio que eles estão presentes, estão atuando dentro de uma estrutura de crime organizado internacional. É muito diferente desse adolescente fragilizado. Então, acho que estabelecer critérios simplesmente pelo número de vezes é errado. O fato tem que ser analisado em suas circunstâncias. Outros adolescentes já são presos com radiocomunicador, com grande quantidade de droga, num ponto importante de droga, com balança de precisão, que são todos elementos, e arma, pistola, que indicam, não, esse adolescente está envolvido já numa estrutura de crime organizado. E é a primeira passagem dele, porque ele já está há algum tempo e não foi preso. E pode ser preso só depois de 18 anos. Também tem
tem muitos jovens que vão ter a sua primeira prisão com 18, 19 anos e que ingressaram no crime tardiamente. Isso aí não existe uma regra que acho que possa ser medida apenas pela primeira, segunda ou terceira passagem. Todas as circunstâncias do fato têm que ser analisadas. E se esse fato está revelando a presença a atuação dentro de uma estrutura organizada de crime, esse adolescente tem que sim ser imediatamente retirado. Na maioria das vezes, há como isolar a escola do contexto onde ela está inserida? Como a gente começou essa conversa, eu acho que o tráfico de drogas, infelizmente, atinge toda a comunidade e mesmo toda a sociedade. Diferente classe, questão social, cultural e econômica. E não será essa escola dentro dessa comunidade que vai ficar imune à atuação do traficante. É muito importante que, por isso mesmo, que aqueles que estão envolvidos com o tráfico de drogas sejam exemplarmente, se não, e é uma palavra pesada, parece que o Estado quer fazer daquele agente do crime um exemplo simplesmente para o demais de forma injusta. Não, exemplarmente no sentido de que sirva justamente de paradigma, que aquela atuação não será tolerada. Essa é mais uma das razões que, a meu ver, autorizam justamente a internação, ou seja, o tráfico de drogas próximo à escola, para que isso não ocorra mais, para que isso deixe de ser tão proveitoso para aquele agente do crime. Nós falamos aqui do SIACA. Dá para contar como é essa estrutura, o funcionamento? Lá é Ministério Público, existe o DECA lá dentro? É um prédio, se não é moderno em tempo, porque eu mesmo falei, a operação tem mais de uma década, ele ainda, infelizmente, ele é moderno. Eu digo infelizmente porque eu acho que a estrutura de atuação criminal deveria ter isso como exemplo. Na parte de baixo tem uma delegacia com celas apropriadas, justamente por essa transitoriedade da situação, onde imediatamente é apresentado ao promotor, e o promotor deveria sempre estar muito próximo ao flagrante também, para que já possa oferecer a acusação, e também já tem um judiciário que vai estabelecer isso. E se o réu, o infrator, o adolescente quiser falar, que fale logo, dê sua versão, explique, né? Ou até mesmo se mantenha em silêncio a sua defesa. A Defensoria Pública, no caso, muitas vezes assim aconselha, e é absolutamente legítimo isso em qualquer Estado de Direito, né? Enfim, que tenhamos uma solução em proveito do próprio agente do crime, mas principalmente para a proteção da sociedade. Uma solução justa é sempre pacificadora, e não que se deixe esperando que, enfim, a justiça, quando tarda, ela já falha. Ela tem que ser o mais pronta possível, claro, como um pronto-socorro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para o seu recado. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que a nossa atuação, ela busca, se por um lado respeitar direitos e garantias individuais, e assim deve ser, porque o Estado tem que ser absolutamente digno nesse tratamento, especialmente a adolescentes, na celeridade do atendimento dos fatos que nos são apresentados. Por outro, ele também tem, de forma importante, a ideia que está lá para proteger toda a sociedade. E isso significa que deve-se procurar sempre a justa medida para aquele mal praticado. É esse nosso trabalho diário lá, e espero que tenha sido útil essa nossa entrevista para deixar bem claro isso. Ok, promotor de justiça Alexandre Loureiro, que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp.
Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!